olhar para a sinonímia, né, da palavra, né, a expressão biofísica, ela por si só já diz muita coisa, né? Bio e física, né? Existe um autor brasileiro, um biofísico muito famoso, que foi o professor Moacir Carneiro Leão. Ele era da Federal de Pernambuco. Eu não conheci, mas cheguei a estudar biofísica pelo livro dele. Eu acho que existe na biblioteca algumas coleções de reserva do livro do professor Moacir. É um livro difícil de estudar. Ele dizia que a biofísica é uma ciência complexa, né, que utiliza para o campo da biologia métodos e conhecimentos e tecnologias da matemática, da física e da química. Se vocês forem dar uma olhada lá no Wikipedia, vocês vão encontrar lá que a biofísica é uma ciência interdisciplinar que aplica teorias e os métodos da física, né, para resolver questões das ciências biológicas em quaisquer níveis, seja no molecular, no celular, no morfofisiológico, no ecológico, na biodiversidade, na reprodução e na genética. Então, basicamente, como a gente pode ver aí, a biofísica é a aplicação de conceitos, né, de técnicas e de teorias da física, né, para responder ou explicar os processos e os fenômenos, né, biológicos. No nosso caso, a gente vai se dedicar à biofísica mais aplicada ao corpo humano, né? Nós temos também a biofísica chamada biofísica ambiental, que é uma disciplina apresentada para o curso de ecologia, né, em que o foco é maior nessas questões ecológicas. Tem uma outra biofísica, biofísica geral, que é apresentada para o pessoal das ciências biológicas. Biofísica 5 é para fisioterapia, e essa biofísica básica é para vocês, biomédicos. 90% dos conteúdos, eles são os mesmos, né? Biologia e ecologia, por exemplo, a gente estuda lá a biofísica da mecânica do voo das aves, né? Na fotometria, fazem fotometria com clorofila, enquanto a gente vai e faz com sangue. Então, a gente dá o enfoque dependendo, né, da necessidade de cada curso. Mas o conteúdo, ele se assemelha. Tanto que essas disciplinas, elas acabam sendo equivalentes, né, na maioria entre os cursos. Bom, o que a nossa disciplina se propõe para fazer com vocês aí é que a gente seja capaz de, ao final da disciplina, a gente compreender os principais princípios biofísicos que estão envolvidos nos fenômenos fisiológicos, certo? Especialmente no corpo humano. Então, a gente vai, para atender essa necessidade, a gente vai apresentar para vocês conteúdos que estejam um pouco mais direcionados ao biomédico, né? Conteúdos que possam dar conta da gente compreender esses princípios físicos envolvidos nos fenômenos biológicos. A gente vai começar do micro, né, da parte menor, até a parte de sistemas, né? A gente começa aí com a parte termodinâmica, com a parte de difusão e biopotenciais, células, e aí depois a gente vai para sistemas, órgãos de sentidos, e vamos apresentar para vocês algumas técnicas que usam princípios biofísicos para resolver problemas biológicos, né? Que na área de atuação da biomedicina, algumas técnicas vão ser importantes, né? Como, por exemplo, a fotometria, a eletroforese, que são procedimentos que o biomédico do laboratório, especialmente o laboratório de análises clínicas, ele vai utilizar bastante na sua prática profissional. A gente deve abordar conteúdo teórico e prático. No caso do conteúdo prático, como o ensino vai ser 100% remoto, a gente vai ter algumas práticas que vão ser simuladas em computador, e outras eu tenho ido ao Biociências todos os dias de manhã, a gente está filmando algumas atividades práticas para apresentar os procedimentos para vocês e descrever. Algumas a gente vai conseguir fazer porque é simulação em computador, a gente consegue fazer online mesmo. Bom, a biofísica, ela tem, como o próprio nome já diz, ela tem interface muito grande com diversas áreas de conhecimento, né? Então, ela tem diversos ramos e diversos subcampos de atuação dos cientistas que atuam, né, com a biofísica. O CNPq, ele classifica a biofísica em 3 grandes áreas, que ele chama aí de biofísica molecular, onde estão envolvidos diversas sub-áreas, especialmente as áreas relacionadas a
a nanobiotecnologia, a simulação de interação molecular, né, utilizando as forças atômicas e moleculares, a biofísica dos processos celulares, em que a gente tem especialmente destacado aí a interação célula-célula, processos físicos envolvidos nessas questões, gasto de energia, enfim, diversas áreas dentro da biofísica celular. Dentro da área celular, a gente tem tópicos que são bem relacionados à biofísica. E, finalmente, a biofísica dos processos e sistemas, que é uma área mais abrangente que envolve os processos de funcionamento dos sistemas respiratórios, especialmente alguns sistemas relacionados aos órgãos do sentido, né? Músculo esquelético, que é de interesse, né, de todas as áreas, especialmente o pessoal da fisioterapia, da medicina. Dando uma rápida olhada, assim, a gente vê que algumas áreas elas acabam se destacando mais, especialmente em função das aplicações ou da parte da dedicação dos cientistas. Então, eu destaquei para vocês algumas áreas da biofísica que hoje tem mais pesquisadores atuando nela e que tem mais espaço para trabalhar em iniciação científica. Uma delas é a biofísica molecular, né, que acontece especialmente através de simulação das estruturas e da interação entre as biomoléculas. Né? Essa área ela é muito interessante, porque ela é uma área que tem a capacidade de predizer os processos que ocorrem, as interações que ocorrem entre as biomoléculas, de modo que é possível a gente programar antes a construção de uma biomolécula, a elaboração de uma reação entre uma biomolécula e outra, tudo feito em sílico, né, no computador. Outra área bastante desenvolvida é a biofísica de membranas, que é uma área que dá suporte, digamos assim, à compreensão da transmissão de impulso nervoso elétrico nas células excitáveis, que são músculos e células do sistema nervoso. Então, é uma base para as neurociências. A biofísica de sinais biológicos, hoje em dia, é muito estudado, né, especialmente para a captura de biopotenciais de músculos e de algumas outras estruturas, para favorecer a construção de próteses biomecânicas, né, próteses eletrônicas, transmissão de sinais para dentro da cóclea, por exemplo, com ouvido artificial, até olho biônico o pessoal está desenvolvendo. Então, essa é uma área em que é importante não só a captura, mas também a inserção de sinais biológicos, né, no corpo dos seres humanos e dos seres vivos. A biofísica de sistemas complexos, né, que envolve especialmente a teoria do caos, análise de fenômenos de alta complexidade, e isso aí envolve uma capacidade computacional muito grande, como, por exemplo, a simulação de como um íon, de como uma carga elétrica vai migrar através de uma molécula de DNA. Né, isso é uma coisa que o pessoal faz. Por exemplo, o estudo de como uma pandemia de coronavírus pode se propagar, em que caminho ela vai seguir, quais vão ser as áreas territoriais que vão ser mais atingidas. Tudo isso pode ser estudado, né, por sistemas complexos. O professor Fred, que está aqui presente, a tese de doutorado dele, inclusive, foi relacionada a essa temática, depois vocês podem perguntar a ele. E a bioengenharia, né, como o nome já diz, o desenvolvimento de próteses, de sistemas biológicos que possam ajudar, né, na qualidade de vida das pessoas com algum problema, ou inclusive aumentar a capacidade, né. Existem alguns japoneses que criaram exoesqueletos que fazem com que a pessoa fique mais forte, e por aí vai. Bom, na UFRN a gente tem, eu destaquei alguns grupos que estudam biofísica, né. Nós temos na UFRN o departamento de biofísica e farmacologia. É o departamento que abriga essa disciplina que vocês estão cursando agora, né. Dessa pandemia acabar, quem sabe vocês podem, lá para o ano que vem, ter a possibilidade de ir ao departamento e conhecer, né, os grupos de pesquisa que lá trabalham. Então, lá tem um grupo, que é o grupo de sistemas complexos e nanobiotecnologia. Então, é um pessoal que estuda biomoléculas e processos, né, em computador.
né? Fred, inclusive, ele coordena um cluster de supercomputadores que tem dentro lá do departamento, né? Que eles ficam guardados numa sala que o Fred chama aí de a Sibéria. A Sibéria é nada mais do que uma sala super gelada, onde esses computadores ficam lá dentro e eles ficam 24 horas por dia processando, né, informação, fazendo cálculos para dar conta das pesquisas em nanobiotecnologia e de sistemas complexos que são realizadas pelos os estudantes e pelos pesquisadores de lá. Na área de neurociências, nós também temos alguns professores que atuam com a parte de pulso nervoso no cérebro, utilização de drogas, né, efeito de drogas no comportamento. Então, existe bastante conhecimento de biofísica por trás desses estudos. Na UFRN, a biofísica é extremamente importante na área de saúde, especialmente na fisioterapia, na medida em que precisa ter muito conhecimento da biomecânica, tanto da biomecânica óssea como da muscular, né, para a questão da reabilitação. Na engenharia biomédica, né, nós temos um curso de engenharia biomédica que precisa muito do conhecimento da biofísica, tanto que os alunos cursam essa disciplina aí com o Fred, né, para que eles possam atuar, né, tanto no desenvolvimento e na manutenção de equipamentos, né, relacionados à área de saúde, como equipamentos de imagem, equipamentos de eletrocardiograma, eletroencefalograma, todos são equipamentos que demandam de conhecimentos de biofísica para o seu funcionamento. E também, obviamente, para a construção e planejamento de próteses e órteses, né? Também é necessário conhecimentos de biofísica para isso. Temos também o Instituto do Cérebro, né, que é um instituto que atua na área de neurociências, e a gente vai ter algumas aulas relacionadas a esse tema de neurociências, algumas aulas relacionadas a eletroencefalograma, né, a propagação de biopotenciais nas células nervosas. São assuntos bastante interessantes e com os quais a gente vai se divertir um bocado. Bom, como é que a gente vai funcionar a nossa disciplina? Eu dividi ela em duas partes, onde a gente vai ter mais ou menos metade do conteúdo síncrono, nesse horário aí de 20h35, né, até 9 e pouquinho. Especialmente os assuntos teóricos, mas não todos, a maioria, e algumas aulas práticas simuladas em computador, a gente vai fazer síncrona, e a maioria das outras atividades a gente vai deixar para ser assíncrona, né? E essa foi uma estratégia que nós, os professores, nós nos reunimos, porque como o semestre está muito curto, né, a gente termina no finalzinho de abril, se eu não me engano, não dava para colocar todos os conteúdos síncronos, como muitos gostam de fazer. Então a gente decidiu não fazer exclusão de nenhum conteúdo, o que não for possível fazer síncrono, a gente vai colocar em formato de vídeo, de estudo dirigido, ou alguns textos que vocês podem ter acesso, né, fora do horário de aula, quando vocês estiverem interessados. Então a gente vai fazer aulas expositivas, na medida do possível eu queria contar com a participação de vocês, né, não só tirando dúvidas, mas debatendo, questionando, né, porque isso vai ser importante para a questão das nossas avaliações. Eu vou colocar tudo no SIGA, todo o material didático, slides, os textos que a gente tem, alguns links que levam a alguns sites, que levam a alguns vídeos também. Também vai ser lá que a gente divulga todas as notas. Comunicação não pessoal pode ser também via e-mail, quem quiser, tem meu e-mail no SIGA, pode enviar. E a gente vai ficar à disposição de vocês para tirar dúvidas, para debater alguns temas e avaliações. A nossa aula sempre começa às 20h35, mas às 20 horas eu já estarei à disposição. Quem quiser entrar um pouquinho antes para fazer algum questionamento, pedir alguma orientação, ter alguma dúvida, eu já vou estar à disposição. E depois que terminar a aula, também a gente tem aí uma meia horinha que a gente pode continuar para quem tiver alguma dúvida. Certo? Por gentileza, eu peço que vocês acessem o SIGA regularmente, né, mantenham os dados de vocês atualizados,
porque à medida que o período letivo for transcorrendo, eu vou atualizando algumas aulas, eu vou incluindo alguns links para alguns vídeos, né, algumas páginas que podem complementar o estudo de vocês, haja vista vocês não terem acesso à biblioteca, né, para ter acesso aos livros. Então, a gente vai ter que se virar com o que a gente tem em formato digital. Avaliações. A gente não vai fazer das nossas avaliações nenhum filme de terror, não, certo? Mas é muito importante, né, que vocês não fiquem com dúvidas. Alguns temas da biofísica, eles costumam ser um pouco complexos, e é por isso que é importante que vocês participem, que vocês realmente façam questionamentos. Se não quiserem fazer nos momentos síncronos, mas façam de outra forma, mas evitem ficar com dúvidas, né, para fazer as provas, porque a gente vai dividir entre questões objetivas e discursivas. Raramente eu coloco alguma coisa de memorização, sempre eu valorizo a compreensão dos fenômenos, a compreensão dos conteúdos, certo? Além disso, eu tenho o hábito em biofísica de dar alguns pontos de participação em aulas, né? Eu sempre coloco, tá, no CIGAR, todos os conteúdos que vão ser apresentados em todos os dias, né? Então, quem tiver disposição, tiver o tempo de dar uma lidazinha antes, de participar, de ver o conteúdo um pouco antes, é legal, porque às vezes eu jogo umas perguntas, eu proponho a solução de algumas questões, de alguns problemas, e aqueles alunos que se dispuserem a responder as perguntas e participar da aula, a gente pode fazer uma pontuação extra, né, que no fim das contas ajuda bastante, né, na avaliação. Esses pontos, eles são pontos adicionais, então, assim, você não é obrigado a obter ponto na participação da aula, certo? Mas quem participa pode ter uma pontuação adicional que se soma à nota da prova. Obviamente que por questões legais, a nota máxima de cada uma, em cada uma unidade só pode ser 10. Então, se você somar 12, somar 20, você só vai ter 10 mesmo, né? Óbvio que se alguém conseguir somar 10 pontos só de participação em aula, eu dispenso automaticamente de fazer a prova. Certo? Bom, as atividades assíncronas vão ser, como eu falei, os vídeos, alguns sites que a gente vai disponibilizar para vocês. Tem algumas coisas, a maior parte das coisas eu vou tentar colocar em português, mas tem alguns vídeos que são bem interessantes que estão em inglês, dá para a gente compreender, dá para acionar lá, se for no YouTube, acionar aquela legenda do YouTube, já dá para ajudar um pouquinho, certo? Então, as nossas provas não serão nenhum jogos mortais, mas eu conclamo que vocês, por favor, participem, porque algumas temáticas, algumas aulas, elas realmente têm uma certa complexidade e alguns conteúdos dependem de outros, e se você falta, você fica com uma certa dificuldade para a compreensão. Isso a gente já tem alguma experiência e é por isso que eu reforço bastante esse ponto. Então, nós vamos ter a participação aí, eu participo com a maior parte das aulas, o professor Fred, que estava aí agora há pouco, vai contribuir comigo com algumas aulas também, provavelmente aula de audição, eletrograma, né, Fred? Tá aqui, o que caiu e volta. Estou por aqui. Pronto. Então, o Fred vai dar uma ajuda para a gente, participando de algumas aulas. O professor Bruno Lobão também, provavelmente eu vou pedir a ele para dar uma ajuda, né? E, então, como eu falei, evitem faltar às aulas, porque isso vai dificultar um pouco a compreensão, por mais que a gente disponibilize os slides, alguns textos, na aula as coisas são mais mastigadas, as dúvidas são tiradas na hora, né? Sempre que possível, registrem, né? Coloquem aí um Word do lado, um bloco de notas para poder ir anotando e registrando tudo. Eu não sei quem foi, mas alguém está gravando. Se me disponibilizar o arquivo, eu posso colocar também no CIGA. E aí quem... Adivinha quem é? Tu. Exatamente. Então, Fred me disponibiliza o arquivo, eu coloco, e aí vocês podem rever todos os conteúdos na medida do possível, né, e não ficar com dúvidas. Evitem se atrasar nas aulas, porque muitas delas, por exemplo, a prática de
Axovax é um aparato que a gente vai simular biopotenciais. O início da aula é crucial, porque é no início da aula que a gente compreende como funciona o software. Então, se você se atrasa, você não vai conseguir sair do canto, porque você não sabe como funciona o software. Então, na medida do possível, tentem ser pontuais, né? E aí eu coloco uma questão aqui que a gente vem discutindo muito. Eu faço parte de algumas comissões na Prograde, na reitoria. Eu sou do colegiado do curso de biomedicina, sou do de biologia também. E esse tem sido um questionamento muito forte, né, por parte de alguns docentes e por muitos estudantes, né? É possível aprender alguma coisa no ensino remoto? Não é? Hein, Fred, o que você acha? Parece que as mães das alunas aprenderam. No meu último curso, eu me surpreendi porque eu perguntei a eles, os alunos, me deu um feedback, como é que foi o curso, e uma das alunas disse, professor, mamãe adorou o senhor. Mas como assim? Não era para sua mãe? Não era nada disso? A Noemi Coelho está aí presente, já se manifestou. Porque eu terminava o jantar e eu ficava com o notebook aberto, e ela foi ajeitando a mesa e foi assistindo às aulas, e no fim ela entendeu. Mas é possível, foi ótimo e tal. E de repente outra aluna salta de lá e diz, a minha também, professor. Eu digo, então, o ensino remoto, ele além de, é óbvio, quando o aluno se interessa, além dele estar ali, podem outras pessoas testemunhar que funciona, porque eventualmente uma pessoa, não sei o nível de conhecimento da mãe dessa garota, mas ela assim, se surpreendeu, eu entendi tudo. Quer dizer, a gente tira um pouco da matemática ou da ênfase só na parte importante. Então, esse ensino remoto, para mim, eu me surpreendi, porque houve realmente um aprendizado, um aproveitamento. Daí eu acho que, bom, não sei, também foi a minha primeira experiência. Eu achei interessante essa colocação. muito, muito legal. Você fez sucesso mais com as mães das alunas do que com as próprias alunas, né? Parece que sim, né, professor? Mas elas entenderam e ficaram animadas, né? Convido-as só a fazer o Enem e reingressar. Ana Emília. Então, assim, eu tenho acompanhado os processos avaliativos, né? A gente trabalha com as avaliações, na avaliação da docência, aquelas que vocês preenchem na matrícula, enfim. E nós fizemos algumas avaliações desse ensino remoto, tanto em 2020.5 como agora em 2020.6, e a gente percebeu que é muito variável, né? A gente tem algumas disciplinas e alguns professores que conseguem ter grande sucesso, outros mais ou menos, e tem alguns que são um fracasso total. Eu vi alguns alunos dizendo que normalmente o professor que já era ruim no ensino presencial, ele acaba sendo bem pior quando está no ensino remoto, né? Então, assim, eu percebi já com não tenho experiência de EAD, mas com esses 2 semestres que eu tenho já trabalhado com ensino remoto, e depois de ver muito o que os estudantes falaram nas avaliações, eu acho que algumas lições a gente consegue tirar, já que a gente não tem outra opção, que essa é a forma de ensino que a gente vai ter para não atrasar os cursos. Então, algumas lições a gente pode tirar a respeito do funcionamento do ensino remoto. A primeira delas é que eu acho a mais importante, é que no ensino remoto, vocês, estudantes, são protagonistas. No presencial também, mas no ensino remoto mais ainda, né? Porque você não tem aquela proximidade, você não está lá do lado do professor numa sala de aula. A sala de aula, ela consegue deter a sua atenção. A sala de aula você não consegue se ocultar, como vocês estão todos ocultos agora, né? Na sala de aula você não pode conversar. Se você se levanta e sai da sala, você chama a atenção do professor, então você acaba se reprimindo para não sair da sala. De qualquer forma, o ensino presencial, ele puxa você para você ficar mais ligado, né, na aula e no conteúdo, né? Outra grande vantagem, no que diz respeito às atividades práticas, é porque você faz os procedimentos, você faz as atividades práticas,
Então, você tem todo um conjunto de sensações que estão envolvidas ali, né? Você manipula, tem a sensação tátil, você a sensação auditiva, a sensação visual e até olfativa, dependendo do que você está fazendo, algumas substância química, você sente o cheiro, tudo isso gera uma memória, tudo isso facilita o aprendizado, né? E o professor, ele tem uma participação muito contundente, tem uma participação muito presente nesse aprendizado. No ensino remoto, as coisas ficam todas muito mais distantes, né? A interação é mais difícil. Alguns professores discutindo estratégias metodológicas, compartilhando as experiências, tem muita gente que faz a aula via transmissão de streaming no YouTube, né? Eles fazem a aula gravada e a interação é via chat. Eu sempre prefiro fazer assim pelo Meet, porque permite que as pessoas falem, né? Quem quiser falar, porque é muito diferente você fazer uma pergunta escrita e você fazer uma pergunta falada. Sabe por quê? Porque uma pergunta falada, ela expressa sentimentos que uma pergunta escrita. Por mais que você bote os memes, aquelas carinhas, né? Você não consegue expressar um sentimento. E uma pergunta que expressa um sentimento, para quem está ouvindo, para o caso do professor, ela está carregada de muito mais informação, sabe? Ela está carregada de medo, ela está carregada de revolta, às vezes, quando você não consegue compreender, de dúvidas que muitas vezes não ficam claras no ensino remoto feito por streaming e interação feita exclusivamente por texto. Então, essa é uma lição que eu aprendi, que a interação é muito importante. No semestre passado, na disciplina de ética, eu tive 2 experiências muito distintas. E outra coisa que eu tenho notado é que depende muito da turma também. Quanto que a turma da noite foi muito boa, né, tinha uma participação, muita interação. Na turma da tarde foi exatamente o inverso, né? Eu e Hermeton, a gente trabalhou junto, a gente fazia um esforço muito grande para o pessoal interagir, essa interação não acontecia, a participação não era boa, enquanto que à noite era tudo ótimo. No fim das contas, a gente teve um desempenho excelente à noite e um desempenho bem sofrível à tarde. Acho que de uma turma de 12, 7 foram reprovados. Faltaram as provas. E, assim, a estratégia metodológica que a gente usou numa turma, a gente usou na outra. Exatamente a mesma coisa, sem tirar nem colocar. Então, fica aí provado que esse protagonismo do estudante ele é muito importante. Eu sei que a aula via Meet, e ela dá essa possibilidade de você ficar prestando atenção, mas você ficar oculto ali, protegido, né, pelo desligar da câmera, mas eu acho que na minha vida de estudante, de graduação e de pós, um dos aprendizados importantes que eu tive foi essa exposição, entendeu? Porque vocês, quando vocês forem ser profissionais, vocês vão estar o tempo todo expostos, né? Vão estar sendo avaliados, né, pelos seus superiores ou pelos seus clientes, se você for superior, se for o dono da empresa, dono do laboratório. Mas vocês vão ser o tempo todo expostos, o tempo todo avaliados, né, a conduta de vocês, né, os procedimentos que vocês vão realizar, né? E se vocês forem atuar na área acadêmica, se forem ser cientistas, mais ainda, porque vocês vão ter que participar de eventos, apresentar resultado de pesquisa, entendeu? Ir para congresso. E na vida acadêmica, a exposição é uma ação necessária. Então, eu acho que esse ensino remoto tirou de vocês essa oportunidade de se expor, certo? E é exatamente aqui na graduação, nas disciplinas, que a gente tem a possibilidade de tirar nossas dúvidas, de cometer erros sem sofrer grandes consequências, né, ao cometer esses erros. E aí, por isso que eu considero importante que vocês se exponham, que vocês participem, né, não fiquem com dúvidas e não percam essa oportunidade, porque isso faz toda a diferença. Eu senti muito isso na disciplina de ética. A outra turma que participava mais, que falava mais, que se expunha mais, teve um desempenho melhor, né? Em 2020.5, no ensino
experimental, no ensino remoto experimental, a turma era enorme, a gente tinha 70 alunos na turma, então sempre tinham muitos alunos que participavam, também foi uma experiência muito boa. Então essa questão do protagonismo de vocês é crucial para o próprio aprendizado de vocês. Vocês estão no começo de curso, vocês têm a possibilidade de fazer essa adaptação logo. O pessoal que está no fim de curso já não dá mais, né? E o conteúdo que vocês estão aprendendo agora são de disciplinas básicas, né? Que não vai fazer tanta falta no que diz respeito ao exercício profissional propriamente dito, né? Mas vai fazer falta na medida em que essas disciplinas elas servem de base para a compreensão, né, das disciplinas futuras. Por exemplo, quem fez a disciplina de processos, né, na parte prática da disciplina de processos, existe um conjunto de procedimentos que aparentemente são simples, mas que quando vocês estiverem lá na frente, nas disciplinas profissionalizantes, lá na disciplina de laboratório clínico, o professor Emerton vai cobrar de vocês, se vocês sabem, né, usar uma pipeta, se vocês sabem calcular concentração de uma substância, se vocês sabem como é que funciona um microscópio óptico. Então, é com um conhecimento cumulativo, né? E eu ando muito preocupado com esse ensino remoto, porque eu não queria que a geração de vocês, que vai ter aí 1 ano, talvez até 2 de ensino remoto, fosse uma geração muito prejudicada em relação às demais que tiveram ensino exclusivamente presencial, certo? Foi uma oportunidade a gente ver esse ensino remoto, a gente comparar com o ensino à distância. Os cursos à distância na UFRN, eles sempre têm um desempenho pior do que os mesmos cursos presenciais, sendo oferecido pelos mesmos professores, utilizando a mesma infraestrutura. Então, tem alguma coisa na metodologia do ensino à distância, do ensino remoto, que traz um prejuízo. E, ao meu ver, se não exclusivamente isso, mas principalmente por isso, eu acho que é essa questão da participação e do protagonismo. Certo? Então, eu queria deixar essa lição aí para vocês e desejar para todos um bom semestre. Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, a gente já entra com conteúdo de termodinâmica. Eu já vou deixar os slides da aula lá no SIGA. Quem quiser já ir dando uma olhadinha. Certo. Então, pessoal, por hoje era isso. É só para a gente se conhecer como é que vai ser a disciplina. Na verdade, só para vocês me conhecerem, né? Porque não dá para eu conhecer nenhum de vocês, só vejo foto. Né? Então, está aberto para quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, né? Alguma orientação. Fiquem à vontade. Professor, as aulas assíncronas, o senhor vai colocar ao lado, lá no cronograma, quais serão os dias ou não? Porque então, você não disse que ia ter algumas aulas que vão estar gravadas e outras que vão ser síncronas, aí vai estar lá, porque eu vi que não está, né? O senhor vai colocar ou você avisa antes, tipo uma aula antes? Não, veja só, tem várias aulas no mesmo dia, não sei se você notou, tem, por exemplo, dia 25, acho que tem 2, 3 conteúdos, certo? Um deles vai ser síncrono. Todos os dias a gente vai ter uma atividade síncrona. Mas tem mais de um conteúdo para o mesmo dia, então o que sobra vai ser assíncrono. Então, textos, vídeos e alguns conteúdos práticos vão ser assíncronos. O que a gente vai poder fazer aqui vai ser parte teórica, né, e algumas atividades práticas que a gente vai conseguir simular, que Fred vai dar uma ajuda para a gente, certo? O restante das atividades práticas a gente está gravando em vídeo lá no laboratório, e aí eu coloco disponível para vocês, mas a gente pode se encontrar e eu posso fazer a descrição da aula, sabe? Fazer uma narração, a descrição da aula prática, tirando dúvidas à medida que a gente vai mostrando os procedimentos. A cada dia eu vou colocando alguns comentários, algumas observações das aulas, certo? Então estejam sempre atentos lá no SIGA para que a gente não perca nada. Se tem algum grupo do WhatsApp já pronto, eu não fiz, mas se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Bom, então eu proponho que alguém aí se disponibilize a criar um grupo, certo? E incluir todo mundo aí. Eu acho que seria interessante vocês colocarem o link de acesso para o grupo aqui, né? No chat, enquanto a gente está todo mundo online. Seria bom fosse alguém aí da biomedicina que fizesse esse grupo. E
Uma boa noite para todos, abraço e até a próxima.